Alguns se encontram em uma situação extremamente frustrante. As contas se acumulam constantemente e não têm dinheiro suficiente para pagá-las. Mas saiba que é plenamente possível superar essa situação. Hoje vou compartilhar algumas estratégias para sair dessa situação e ainda conseguir melhorar sua situação financeira. Mas antes de começarmos, faça um favor, clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações, pois isso realmente ajuda com o algoritmo do YouTube. Obrigado, e agora vamos ao conteúdo. 1. Monitore seus gastos. Sei que você já ouviu isso inúmeras vezes, mas é importante repetir, pois é uma prática que realmente funciona e provavelmente você ainda não está aplicando. Acompanhar seus gastos deve ser uma prioridade. Certifique-se de registrar cada centavo que sai. O principal objetivo de monitorar suas despesas é identificar e eliminar padrões de gastos ineficientes em sua vida financeira. Além disso, manter um controle rigoroso sobre suas finanças e adotar práticas mais saudáveis, como economizar e investir, é uma consequência natural desse processo. Como Peter Drucker disse, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, é isso que você deve fazer para controlar seus hábitos de consumo. Comece analisando suas categorias de gastos para identificar quais são as mais importantes. Talvez você descubra que está pagando por uma assinatura que não usa. Cortar essas despesas não essenciais é uma maneira inteligente de economizar dinheiro. Além disso, você pode optar por atividades mais baratas, agora que sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo. E além de economizar, você também vai se informar mais sobre alguns dos tópicos que abordaremos. Então, realmente não há muito a perder ao fazer isso. 2. Elabore um orçamento. Infelizmente, são poucos os que elaboram um. A razão disso é que se sentem intimidados pela quantidade de papelada envolvida na elaboração de um orçamento. Sim, pode dar algum trabalho, mas vale muito a pena. Tente enxergar o orçamento de uma forma positiva, focando nos benefícios que ele pode trazer para a sua vida financeira. E quando você começar a segui-lo, mantenha a disciplina. Essa é uma maneira efetiva de fazer funcionar. Portanto, é importante não perder o ritmo. Se você criar um orçamento e depois deixá-lo guardado em uma pasta ou arquivo, ele não será útil. É essencial revisá-lo e atualizá-lo regularmente. Você também pode utilizar aplicativos e softwares para facilitar essa tarefa. Há vários aplicativos gratuitos online que você pode encontrar com uma pesquisa rápida. 3. Defina um limite para gastos não planejados. Todos nós sabemos como pode ser prazeroso e emocionalmente gratificante comprar algo por impulso. No entanto, essa sensação de euforia pode desaparecer rapidamente, deixando você com compras impulsivas que realmente não precisava ou queria. Se você se identifica com isso, é hora de enfrentar a realidade. Esse hábito precisa parar. Isso vai contra os bons hábitos financeiros. Da próxima vez que estiver no shopping, experimente a regra do 1% para controlar seus gastos. Essa regra sugere que você espere um dia antes de comprar qualquer coisa que custe mais de 1% de sua renda bruta anual. Por exemplo, se você ganha R$100 mil por ano, a regra diz que você deve esperar 24 horas antes de fazer uma compra superior a R$1.000. Essa regra aplica-se a gastos discricionários em itens que você deseja, mas não necessita, ajudando a combater o dilema interno de "eu realmente preciso disso?" versus "eu apenas quero isso". O período de reflexão de 24 horas permite que você reavalie sua decisão de compra. Por que não esperar mais um dia para pensar se realmente precisa daquilo? Depois de 24 horas, você pode perceber que não precisa mais do item. Então, da próxima vez que for às compras, lembre-se dessa dica prática e experimente seguir essa regra. 4. Poupe para grandes compras. Imagine ver um anúncio de uma incrível televisão 4K de 85 polegadas por R$8.000. É tentador pensar nas coisas que você poderia assistir nela. Mas isso não significa que você deva pegar imediatamente o telefone e seu cartão de crédito para comprá-la. Essa não é uma boa ideia. Lembra da regra das 24 horas mencionada? Mantenha isso em mente. Especialistas recomendam que, se você realmente quiser uma TV grande assim, o ideal é que o dinheiro venha da sua conta de poupança destinada a grandes compras. Evite usar o cartão de crédito, a menos que você tenha um plano claro e eficiente para pagar o valor depois, o que a maioria das pessoas não tem. Economizar para uma grande compra tem vários benefícios. Você pode conseguir negociar um preço melhor
ou obter condições de pagamento mais favoráveis se pagar à vista. Além disso, o preço do item pode diminuir com o tempo. Para compras de maior valor, obter um empréstimo pode ser mais sensato, especialmente se for um item que aumente de valor, como uma casa, ou se evitar que você mexa em suas economias ou investimentos. Pagar à vista por uma grande TV pode deixar você com pouca margem financeira, então é prudente economizar antes de adquirir esses produtos. Portanto, é uma boa ideia começar a economizar especificamente para essas compras, de forma a não comprometer sua vida cotidiana. 5. Reduza suas despesas mensais. Diminuir seus gastos mensais é uma maneira prática de controlar suas finanças. Embora você possa não conseguir cortar certos custos fixos, como aluguel ou parcelas de veículos, sem alterar drasticamente seu estilo de vida, é possível economizar em despesas variáveis, como roupas e lazer, adotando uma abordagem mais moderada e flexível. Para começar a economizar em contas como energia elétrica, por exemplo, você pode reduzir o consumo. Também pode comprar alimentos em maior quantidade para obter descontos. Além disso, não aceite um empréstimo apenas porque seu salário e crédito o qualificam para isso. Muitas pessoas acreditam que o banco não ofereceria um cartão de crédito ou empréstimo que elas não pudessem pagar. No entanto, o banco só conhece os rendimentos que você informou e as dívidas que aparecem no seu relatório de crédito. Eles não têm conhecimento de outros compromissos financeiros que possam dificultar o pagamento pontual. É essencial avaliar se um pagamento mensal cabe no seu orçamento com base na sua renda e outras responsabilidades mensais. 6. Cozinhe em casa. Preparar e consumir refeições em casa pode ser uma maneira muito econômica de gerenciar suas despesas. O objetivo é reduzir a dependência de comida para a viagem. Embora seja aceitável se permitir uma refeição em um restaurante de vez em quando, começar a cozinhar em casa ou levar marmitas para o trabalho, em vez de comer fora todos os dias, pode resultar em uma boa economia. Uma forma de facilitar esse processo é fazer um planejamento alimentar semanal. Organize suas refeições para a semana seguinte e siga esse plano. Mesmo se você não se considera um grande cozinheiro, a internet está cheia de conselhos culinários e receitas que podem ajudar. Experimente começar preparando pelo menos uma refeição por semana em casa. A partir da próxima semana, leve seus almoços para o trabalho. Você pode se surpreender com o quanto conseguirá economizar. 7. Leia livros sobre finanças. Dizem que se você quer esconder algo de alguém, basta escrever em um livro. Infelizmente, a maioria das pessoas não se interessa por leitura. Contudo, muitas das informações que ignoramos, como as que estão nos livros, poderiam nos levar ao sucesso se nos dessemos ao trabalho de lê-las. Aprender é um processo contínuo e quanto mais lemos, mais aprimoramos nossas habilidades. A principal vantagem da educação financeira é a capacidade de tomar decisões financeiras inteligentes. Ela nos fornece as informações e habilidades necessárias para gerenciar nossas finanças de maneira eficaz, incluindo orçamento, poupança, empréstimos e investimentos. Com isso, estamos mais preparados para alcançar nossos objetivos financeiros e estabelecer uma estabilidade econômica. Ter conhecimento financeiro é como possuir um superpoder que nos dá a segurança de saber que estamos no controle do nosso futuro financeiro. 8. Quite suas dívidas. Acumular muitas dívidas, especialmente aquelas de cartões de crédito com juros altos, é um dos erros financeiros mais custosos que você pode cometer. Se você deseja melhorar sua situação financeira e ter acesso a novas oportunidades, é crucial quitar suas dívidas o quanto antes. Para isso, é importante listar todas as suas obrigações financeiras, incluindo dívidas de cartões de crédito, empréstimos e financiamentos de veículos. Em seguida, determine os pagamentos mínimos necessários para manter cada uma dessas contas em dia. Embora fazer apenas os pagamentos mínimos não resolva o problema rapidamente, é um ponto de partida para se organizar. Além disso, considere maneiras de reduzir os juros das suas dívidas, como solicitar uma taxa mais baixa ao credor, consolidar vários empréstimos em um só, ou transferir saldos de cartões com juros altos para um cartão de crédito com juros mais baixos. Desenvolva uma estratégia de pagamento das dívidas e adote hábitos de consumo mais responsáveis para quitá-las o mais rápido possível. Quanto mais rápido você pagar suas dívidas, mais folga terá no seu orçamento mensal. É especialmente importante priorizar a quitação de dívidas de cartões de crédito, pois, ao contrário de financiamentos de veículos ou imóveis, essas dívidas tendem a crescer com o tempo e podem ser difíceis de eliminar. 9.
Pare de usar cartões de crédito. Embora os cartões de crédito sejam uma ferramenta valiosa e útil, oferecendo soluções emergenciais e ajudando a construir o crédito, eles podem se tornar um problema para aqueles que têm dificuldade em controlar seus gastos. Se você está lutando para pagar suas contas todo mês, é possível que esteja excessivamente dependente de seus cartões de crédito. Usá-los como uma solução fácil pode levar rapidamente ao endividamento. Isso limitará sua capacidade de gerenciar suas despesas, poupar para o futuro ou atingir outros objetivos financeiros. Para retomar o controle das suas finanças, é essencial parar de usar cartões de crédito. Além de criar um orçamento para evitar a necessidade de crédito, considere alternativas como usar dinheiro ou cartão de débito, abrir uma conta poupança de curto prazo para grandes compras ou simplesmente deixar o cartão de crédito em casa. Os cartões de crédito têm taxas de juros elevadas, que podem aumentar rapidamente suas dívidas se não forem usados com prudência, e podem gerar estresse significativo em situações de emergência. Muitas pessoas, ao verem seu dinheiro desaparecer rapidamente, desenvolvem o hábito prejudicial de depender dos cartões de crédito para sobreviver até o próximo pagamento, após pagar contas, aluguel ou alimentação. Em vez de confiar exclusivamente em cartões de crédito para cobrir suas despesas, pare de usá-los até que você esteja pronto para utilizá-los com mais responsabilidade e maturidade. 10. Reduza seus gastos por um tempo. Um período de redução de gastos pode ser exatamente o que você precisa se estiver enfrentando problemas com dívidas de cartão de crédito, dificuldades para pagar suas contas ou outros desafios financeiros. Essencialmente, reduzir gastos significa que você se abstém de compras não essenciais por um período específico. Esta é uma excelente estratégia para ajudar a controlar seus gastos e reorganizar suas finanças. Embora possa parecer intimidante, não precisa ser tão difícil quanto parece. Se você já ouviu falar de jejum ou desintoxicação para o corpo, como cortar açúcar ou glúten por um tempo, saiba que você também pode aplicar uma abordagem semelhante para suas finanças. Experimente um período de um mês em que você restrinja seus gastos e só permita despesas essenciais, como alimentação, transporte e contas fixas. Se você estiver disposto em adotar um estilo de vida mais simples por um tempo, esse desafio pode ajudar a aumentar suas economias, mudar seus hábitos de consumo e distinguir entre necessidades reais e desejos. Você pode até ver uma mudança na sua perspectiva sobre dinheiro como resultado dessa prática. Espero que essas dicas sejam úteis para você. Ao seguir essas etapas, você pode se manter à frente das suas finanças e evitar problemas financeiros futuros. Isso significa mais dinheiro no seu bolso. Se tiver dúvidas, deixe um comentário abaixo. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo.